Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. É com um grande prazer e alegria que a gente está aqui, mais uma live, né? Um grande palestrante. Eu vou pedir para que vocês, por favor, mantenham todos os microfones desligados. A câmera não tem problema, pode deixar ligada, tá bom? Só mantenha os microfones desligados para não dar interferência na nossa palestra, tá bom? Sejam bem-vindos, nós iremos iniciar, tá? E é com muito prazer hoje que eu convido o palestrante, professor, escritor, coaching, analista de perfil comportamental, autor de livro e de um livro super bacana, aquele livro para se ter na cabeceira da cama, que é aquele livro Enquanto a Vida há Esperança. Olha que impactante esse livro, hein? Então, hoje com vocês, professor Sérgio Campanha, com o tema de palestra Inteligência Emocional, transformar comportamentos limitantes em positivos. Olha que tema bem interessante para o dia de hoje, hein? Pessoal, recebam com vocês com o maior carinho do mundo o professor Sérgio. Professor Sérgio, em nome da Alden, a gente agradece imensamente a tua presença e desde já a gente deseja ao senhor uma excelente palestra. Obrigado, Nathalie. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal, todos que estão participando. Um agradecimento aí bem especial já ao Washington e à Nathalie, né, pelo suporte aí nessa palestra. Então, agradeço muito aí pela oportunidade aí que vocês estão me passando, né. Então, como a Nathalie comentou, eu sou autor desse livro aqui, Enquanto a Vida é Esperança. É um livro que fala de história de superação. Ele conta a história de superação de aproximadamente umas 20 pessoas e algumas pessoas da minha família também. É um pouco da minha história, né? Escrevi esse livro na pandemia, né? Só me apresentando, então, eu sou formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão de Negócios, também tenho uma formação na área de desenvolvimento pessoal, como analista de perfil comportamental, coach criacional, atuo também na área da educação e também na área financeira. Então, vários trabalhos aí na minha atividade, tá? Aí eu vou contar um pouco da minha história aí no longo da apresentação, tá? E se puder passar o primeiro slide, eu te agradeço, Washington. Obrigado. Então, a gente falando desse tema, né, de saúde mental, tema muito interessante, já a partir do mês que vem, o mês de maio, tem uma nova lei, que é a NR1, que ela vai fazer uma adequação das empresas. Elas serão obrigadas, né, a adequar, trazer treinamentos, trazer trabalhos voltados à área da educação da saúde mental do funcionário, né? Então, isso já a partir do próximo mês, as empresas vão ter que investir nesse segmento, né, de saúde mental dos funcionários. Então, só para vocês terem uma ideia, né, e como isso é tão interessante, então vai ocorrer até uma coisa interessante, que é a questão do um selo, né? A empresa ela vai ter um direito a um selo como aquele selo da ISO 9000 do meio ambiente, a empresa ela vai ter uma certificação conforme for auditada, então tudo isso através da saúde mental nessa NR1, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil ele é o quarto país mais estressado do mundo, isso segundo o relatório da World Mental Health, né, de 2024. No ano passado também houve mais afastamento pelos transtornos mentais, né? Então cresceram mais de 400%, de acordo com a Previdência Social. O SUS ele registrou mais de 14 milhões de atendimento psicológico no primeiro semestre de 2024. Então, para a gente ver essa questão da nossa saúde mental, da inteligência emocional, como que nós vamos ter que tratar essa questão, tá? Puder passar o próximo slide, por gentileza? Então, quando a gente fala aqui desse tema de inteligência emocional, aqui são pesquisas, algumas coisas que nos trazem também, tá? Então, 80% das pessoas, elas não têm inteligência emocional, tá? Só que isso são pesquisas, não sou eu que estou dizendo, né? E eu vou falar um pouco mais desse tema, o que é inteligência emocional, né? Na verdade, assim, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente pensa, assim, muito
das nossas emoções, né? Como que a gente trata nossas emoções, tá? Como a gente trabalha a nossa saúde mental. Em geral, as pessoas elas são contratadas pela competência e são demitidas pela falta de inteligência emocional. Então, muitas vezes a pessoa ela não se demite, às vezes, da empresa, ela se demite do chefe, se demite daquele relacionamento que está ocorrendo. Ao longo de 2020, aconteceram mais de 76 mil divórcios, isso são dados de cartórios, né? Então, com a pandemia, as pessoas começaram ali a conviver junto naquele ambiente e ocorreram essas quebras, esses relacionamentos, essas dificuldades, né? Então, essa questão da saúde mental, a inteligência emocional, ela nos impacta também, de certa forma, na nossa saúde, conforme a gente trata as nossas emoções, como a gente trata tudo isso, ele impacta na nossa saúde e no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, essas são umas questões muito importantes da inteligência emocional, tá? Se puder passar o próximo slide, por gentileza. Aqui eu estou trazendo, essa aqui é uma coisa bem interessante, contar um pouquinho aí da minha história, né? Então, o Sérgio, sou contador, né? Sempre trabalhei na área financeira durante mais de 25 anos. E assim, no ano de 2018 para o ano de 2019, eu tive um processo de burnout, né? Que é um esgotamento, uma síndrome de esgotamento relacionado ao trabalho, né? Um esgotamento profissional. Isso acarretou muitas coisas em mim, né? Na minha vida pessoal, né? Então, desgaste de trabalho, a gente não conseguia encontrar um objetivo na vida. Então, foi um processo muito difícil que eu estava passando ali em 2018 para 2019. E aí, nesse período, eu fui buscar uma ajuda profissional, né? Primeiro eu fiz terapia e depois eu fui buscar uma ajuda de uma coach de carreira. E aí eu fui estudar um pouco sobre isso, né? Sobre a minha carreira profissional, comecei a entender um pouco melhor. E eu fiz alguns testes lá em 2019, 2020 para 2019, né? Fiz uns testes que a gente chama de valores motivacionais, né? E o que é esses 4 pontos que vocês estão vendo aqui, né? Esse talvez esteja com a câmera aqui em cima, mas é o alinhamento comportamental. Mas quando a gente fala de realizações, de sonhos, para a gente ter uma vida que a gente consiga realizar muitas coisas que nós queremos, que nós precisamos chegar, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, né? Então, quando a gente fala, a gente precisa de 4 pontos muito importantes, que é o nosso entender os nossos valores motivacionais, o nosso alinhamento comportamental e o nosso equilíbrio emocional, tá? O que são esses e a realização dos sonhos? O que eu fiz lá em 2019, né? Eu fiz um teste chamado de valores motivacionais, que eu vou detalhar um pouco mais no próximo slide, mas assim, isso aqui é baseado, esses valores motivacionais, a um psicólogo americano, Edward Spencer, né? Ele escreveu um livro chamado Tipos de Pessoas, e ele divide a humanidade em 6 tipos de pessoas. Então, aqui está um pouco muito voltado àquilo que a nossa vocação, o que nós gostamos de fazer, né? Então, tem valores ligados, por exemplo, a artes, ligado à liderança, ligado o meu valor um pouco mais voltado, chama valor tradicionalista, que é mais ligado a estudar, entender a ciência, gosto de filmes baseados em histórias reais, o que acontece no mundo. Então, tudo isso traz uma motivação. Mas é como se fosse um teste vocacional, tá? Então, o Sérgio fez lá o teste em 2019, estava passando por esse burnout, deixa eu entender, né? Deixa eu me entender, me conhecer melhor, né? Então, eu entendi que eu tinha um valor motivacional teórico, né? Mais de estudar, de ler, e o meu alinhamento comportamental, que é um outro tipo de perfil, né? E o perfil comportamental, a gente tem 4 tipos de perfis, que eu vou explicar mais adiante. Então, eu entendi lá em 2019, a minha coach de carreira, ela falou assim, ó, Sérgio, você está mais voltado a trabalhar com pessoas, né? Você é uma pessoa que gosta de se comunicar, então isso é legal, você uma carreira de repente, de professor, de palestrante, coach, algo nesse sentido. E aí eu comecei a estudar, né? E gostava de escrever também. E aí nesse período eu fui estudando, buscando muito cursos aí na área de desenvolvimento pessoal, como eu venho fazendo até hoje, né? E aí um outro ponto é a questão para a gente, porque assim, você conhecendo os seus valores motivacionais é super legal. Ah, o que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de artes, gosto de cozinhar. Só que só você saber isso não adianta muitas coisas. Você tem que ter
conhecimento do seu alinhamento comportamental, né? Então, porque de repente vamos supor que você gosta muito de cozinhar e quer abrir um restaurante. E se você vai ter um sócio com um perfil comportamental diferente do seu, você pode ter problemas de relacionamento, tá? Então você vai trabalhar numa empresa, numa determinada área, mas você trabalha com pessoas com perfil diferente do seu. Então é legal você conhecer o seu perfil e o perfil das pessoas com quem você atua, tá? Então, isso serve para muitas coisas, não só na vida pessoal, como na nossa vida profissional também, tá? A parte do equilíbrio emocional, porque não adianta você conhecer os seus valores motivacionais, você ter o seu alinhamento comportamental, falar, o meu perfil é esse, e você não tem o equilíbrio emocional, que é onde a gente vai dar o foco maior hoje aqui, tá? Só passar no próximo slide, por gentileza. Ótimo. Então, quando a gente fala de valores motivacionais, é um teste que eu faço, que é bem interessante, tá? Então, assim, esse teste, o meu, eu descobri ali que é o teórico, que é o primeiro. Então, está muito voltado ali a adquirir conhecimento, né? Então, pessoas como o Cortella, essa Mary Curie, ela inventou o raio-x, então é bem interessante a história dela. Tem um filme no Netflix, né? Utilitário, pessoas como Abílio Diniz, Bill Gates, né? Então é um valor que você está mais voltado ali a buscar retorno, investimento, pessoas que trabalham um pouco com a área de vendas, tá? Estético, esse mais ligado a artes, então assim, pessoas como Steven Spielberg, pessoas do MasterChef. E, assim, o interessante é que esses valores motivacionais, você não precisa necessariamente ter um só, né? Então, por exemplo, o meu, o valor teórico é forte, e o valor social, que é ajudar as pessoas, melhorar a sociedade. Então, você pega, por exemplo, um cara que nem o Bill Gates, ele sempre trabalhou ali na Microsoft, né? Construiu um império, tudo. Só que hoje ele trabalha em causas sociais na África, né? Então tem vários projetos dele lá, ele vive basicamente para isso. Então a pessoa ela pode usar esses dois valores. Então não necessariamente aquilo seja um seu fim, uma carreira, né? Então, mas é algo que você gosta de fazer e você vai transformando em algo que vai passar a ser o seu, de repente, o seu ganha-pão. Mas tem pessoas assim que faz um trabalho durante a semana, ela faz um trabalho mais voltado para, vamos supor, teórico, né? Vamos supor, seja um professor, e no final de semana ele trabalha com ajudando em causas sociais. Então, às vezes é uma segunda profissão, uma segunda, mas é algo que vai te motivar. Então, isso aqui é algo muito legal, que assim, é algo que a gente faz e não tem um porquê. Por que que você gosta disso, né? Por que você gosta de ajudar as pessoas? Porque você gosta. Por que você gosta de ler? Porque você gosta de ler. Então, não tem um porquê muito. Isso aqui é algo que está dentro de cada um de nós, tá? Então, assim, tem uma liderança, né, mais voltada ali para pessoas de poder, gostam de poder. O tradicionalista está mais voltado para, às vezes, para uma área, uma crença. Então, às vezes, ali, parte de militarismo, pessoas um pouco mais religiosas também. Mas tudo pode ser usado para o bem ou para o mal também, dependendo de como você utiliza essas informações, né? Então, a gente pega um cara que nem o Bin Laden, um cara que convenceu algumas pessoas através da religião, né, deles, de jogar um avião numa torre. Então, tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Mas isso aqui é bom a gente conhecer para a gente usar para o bem, tá? Então, esses são os valores motivacionais. Vou passar para o próximo slide, por gentileza. Então, aqui, quando a gente estava falando de alinhamento comportamental, então o que é legal? Outra coisa, que assim, o alinhamento comportamental, ele está muito voltado, né, à nossa parte de perfil. Então, tá vendo aqui embaixo, tem os valores motivacionais, alinhamento comportamental, né? Então, essa é a parte do alinhamento comportamental. O que acontece? O alinhamento comportamental, a gente tem 4 tipos de perfis, que é o comunicador, executor, planejador. Então, quando eu fiz o meu teste lá em 2019, estava muito mais voltado aqui, a parte de comunicador, né? Então, gosto de relacionar, de conversar, de explicar as coisas, né? O executor é uma pessoa, às vezes, mais objetiva. Então, quando você está numa sala de reunião, uma segunda-feira, chega o comunicador, ele vai ficar perguntando ali como que foi o final de semana, como que estão as coisas. Já o executor ele vai chegar mais objetivo, já está pronta a reunião, já está pronta a pauta. Então, são perfis diferentes, só que cada um tem as suas qualidades e os seus senãos. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, o executor, né, eles são pessoas mais objetivas, eles conseguem enxergar coisas que às vezes a gente não consegue. O comunicador, por exemplo, eu sou uma pessoa mais desorganizada, né, então a gente tem essas diferenças, e o planejador, pessoas mais calmas, mais prudentes.
e o analista são pessoas mais detalhistas, elas gostam de detalhes, gostam de ver as coisas ali mais nos detalhes, tá? Então, esses são os tipos de perfis que a gente vai alinhando, tá? Agora, pode passar o próximo slide, por gentileza? Obrigado. Então, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da inteligência emocional, tá? Que é mais voltada para essa parte. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, na verdade, a gente está ligado, nós somos governados por três emoções, tá? Que é o medo, a raiva e a tristeza. Em algum momento da nossa vida, a gente vai sentir isso da nossa semana, do nosso dia, independente da nossa classe social, né? Independente de classe social, do seu cargo, do seu trabalho. Então, nós vamos sentir essa emoção, o medo, a raiva, a tristeza. E nós somos governados por isso, né? E onde que é a sacada da inteligência emocional? A inteligência emocional, a sacada dela é o seguinte, é a gente sair rapidamente dessa emoção, dessa tristeza que a gente está sentindo, desse medo, e trazer isso de uma forma positiva, tá? Todas essas emoções, ela tem um lado positivo e o um lado negativo que eu vou explicar para vocês no próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Obrigado. Então, quando a gente fala, né, das nossas emoções, o medo, a raiva e a tristeza, todas elas têm um lado positivo e o um lado negativo. O medo, ele é uma emoção que ele nos paralisa, né? Então a gente tem assim, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui. Você tem um trabalho para apresentar aí na faculdade de aula amanhã. Então, e o medo ele é como se fosse um amigo nosso, né? Ele fala assim, ó, você precisa se preparar melhor. Você está com medo porque tem alguma coisa errada aí que você precisa se preparar. E aí o que você vai fazer? Você vai estudar melhor aquele trabalho que você vai apresentar. Ah, eu estou com medo, tenho uma entrevista de trabalho semana que vem. E aí você está com aquele medo. Como que você se prepara para uma entrevista? Ah, eu vou estudar. Vou estudar aqui, vou verificar o que tem que tem nessa empresa, deixa eu estudar o meu currículo, como que eu vou falar do meu currículo, né? Então, você vai diminuindo o seu medo na medida que você vai estudando. Então, o medo está sempre relacionado ao futuro, né? Algo que vai acontecer. E ele paralisa. Então, quando você está com medo, ele geralmente te paralisa. E qual o lado positivo do medo? É a superação. É a gente superar essa adversidade, tá? Já a tristeza, ela está muito ligada ao passado. Então, é algo que nos aconteceu, alguma coisa que você precisa de pedir perdão. Às vezes você brigou com alguém ali no final de semana, e você passa a segunda, terça-feira ali, às vezes remoendo aquele sentimento, ou algo que você fez de errado, que todos nós erramos, porque nós somos humanos, né? Então, é algo que você às vezes tem que pedir, se perdoar também, tá? Só que essas emoções, às vezes elas também são alheias à nossa vontade, né? Então, por exemplo, trazer uma experiência aqui para vocês, tem 1 ano e meio, quase 2 anos, por exemplo, a minha mãe passou por um infarto, né? E assim, aqueles dias eu fiquei muito triste, eu estava muito triste com a situação dela, ela ia fazer uma cirurgia, preocupado, assim, já, ela é uma idade avançada, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E só que aquilo me dava uma tristeza muito grande. Então, assim, mesmo a gente conhecendo tudo isso, a gente tem que lidar com essa tristeza, né? Porque aquilo que a gente está sentindo, tudo. E aí, o que eu fazia? Eu ficava mais próximo dela, sempre que podia visitava ela, né? Durante o dia, escutava algumas músicas que me acalmasse, alguma coisa que me trouxesse mais calma para sair daquela tristeza também, tá? E aí, então são algumas formas da gente lidar com essas emoções. Quando a gente fala da raiva, né? A raiva, ela na verdade, ela é uma energia muito poderosa. E tem algo interessante na raiva, que na verdade, ela é uma mistura do medo, é, do medo e a tristeza. Então, assim, quando a gente fala do medo e a tristeza, às vezes a raiva, ela é alguma coisa mascarada ali, alguma coisa que você teve muito medo em algum momento, a pessoa teve muito medo e aquilo se transforma numa raiva. Ou a tristeza, né, passa por uma tristeza muito grande, aquilo se transforma também numa raiva. Então é um sentimento mascarado. Mas aqui eu vou contar um pouco aqui uma história, um exemplo para vocês sobre a raiva. Contar a história de uma pessoa, um amigo meu. Se puder passar o próximo slide, por gentileza. Obrigado. Esse daqui é o Valmir, tá? É um grande amigo meu. A gente se conheceu aí nas redes sociais, né? A gente faz alguns trabalhos juntos aí também de palestra, tudo. E o Valmir, assim, ele tinha lá 12, 13 anos, e aí ele
trabalhava como um engraxate, e depois começou a trabalhar em uma empresa de componentes no interior de São Paulo, né, como menor aprendiz, e aí ele estava passando um período difícil ali, dificuldade como qualquer pessoa, né, e a assistente social que cuidava da carreira dele ali dentro, né, chegou para ele e falou assim, ó, se você não mudar em 30 dias, você estará nas ruas. Então, aí ele absorveu aquelas palavras, né, e ele falou assim, para ela assim, ó, você vai ter que engolir essas palavras, né, eu vou provar para você o contrário. E aí, o que ele fez? Ele pegou toda aquela energia da raiva, né, que ele estava sentindo por ela ter falado aquilo para ele, e ele usou aquilo de forma positiva. E aí ele começou a procurar, né, assim, na empresa oportunidades. E ele viu lá que tinha uma parte que ele era terceirizada, ele trouxe uma ideia, né, para internalizar aquela atividade, levou para o chefe dele, foi super legal que ele acabou sendo promovido e ele passou a fazer aquela atividade. E dali em diante, a carreira dele só cresceu, né? Então foi fazer curso no Senai de liderança, foi estudar desenvolvimento humano. Então ele só cresceu, né? Hoje ele é líder de mais de 70 pessoas onde ele atua, tem mais de 70 mil seguidores aí nas redes sociais, no LinkedIn, trazendo mensagens aí para as pessoas, muito legal, né? Foi onde a gente se conheceu. Então, isso é você transformar essa energia, né, da raiva em coisa positiva. Ele pegou algo ruim que ele estava sentindo e trouxe de uma forma positiva, tá? E a história dele está no meu livro também, que eu mostrei aí para vocês. Puder passar o próximo slide, por gentileza? Então, quando a gente fala desses sentimentos, né, uma coisa que eu acho muito legal, que é do Neville Goddard, no livro que eu li, ele fala assim, né, uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Então, quando a gente muda os nossos sentimentos, aquilo que a gente tá sentindo, né, então você está com um momento de raiva ou de tristeza, na verdade, você muda esse pensamento, né, que nós temos um pensamento que gera um sentimento, que gera uma atitude. E quando a gente muda esse sentimento, esse pensamento, a nossa atitude muda, né? Então, foi o que o Valmir fez. Ele pegou um sentimento ruim, de raiva, transformou num sentimento bom, uma atitude boa, e transformou o destino dele. Então, é isso que nós temos que fazer, muitas vezes, com nossos sentimentos, né? A gente mudar, fazer essa mudança de destino para a gente, tá? Pode passar o próximo slide, por gentileza. Legal. Então, aqui, eu estou trazendo aqui o seguinte, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, existem, na verdade, 5 pilares que são muito importantes, né? O pilar, primeiro, você perceber as suas emoções, é saber o que você está sentindo, sabe? Ah, eu acordei com raiva, nossa, acordei com muita raiva hoje, acordei com medo, tô com medo, mas a gente identificar esse sentimento. Aí depois é você saber lidar com as suas emoções, o segundo pilar. Ah, eu tô com muito medo, né? Preciso entender esse medo. Ah, eu tenho uma entrevista amanhã, tenho um projeto amanhã. Aí você entender esse medo. O segundo terceiro, você perceber as emoções do outro. Então, aqui até aquela questão que eu falei no começo, né, da nova lei, da NR1, as empresas vão precisar investir em autoconhecimento, investir na liderança, aprender a dar feedback. Então, você percebe, se você lidera pessoas, por exemplo, é interessante você conhecer o perfil dessas pessoas, com quem você trabalha, né? Então, é você lidar com as emoções, porque às vezes a pessoa, ela não está no momento legal, né? E às vezes você chega com uma carga negativa, às vezes em cima da pessoa. E às vezes pode acontecer o contrário também, né? Você está bem e uma pessoa vem com uma questão de raiva, uma questão de tristeza, e ela traz uma energia que você não é sua, né? Então tem até uma frase do que eu gosto muito do Augusto Cury, né? Que ele fala assim: esse estresse não é meu. Às vezes a gente absorve um estresse, algo que não é nosso, né? Que a pessoa traz aquilo de casa e você absorve. Então é muito importante você conhecer o sentimento dos outros, né? Saber lidar com essas emoções também, tá? E você saber lidar com essas emoções do outro, né? Você entender como que você lida com as outras pessoas. Então é muito importante não só você se conhecer, mas conhecer o outro também, tá? E o último é a automotivação, mas esse aqui eu vou explicar um pouquinho mais para o final, que eu vou trazer mais algumas coisas, tá? Puder passar o próximo slide, por gentileza. Então, aqui, como que a gente melhora a nossa inteligência emocional, né? Então, o medo, identificar a origem do medo, criar um plano de ação. Aqui eu coloquei
esse NASA, que é na verdade, assim, é uma sigla, não tem nada a ver com a NASA, mas é só para a gente lembrar, é assim, algo legal que eu faço. Por exemplo, você está com medo, né? Então, o N, a gente dá um nome para esse sentimento, é o medo. Então, o N de medo. O A é o de aceitação, a gente aceitar que a gente está com medo, que a gente tem, nós temos vulnerabilidades, nós temos os nossos medos, os nossos sentimentos, né? Então é você aceitar isso. O S é de superação, é de você entrar em ação e você superar aquele sentimento, né? E o A é de você entrar em ação, você entrar em ação e resolver aquele problema, né? Como eu trouxe alguns exemplos. Então a gente é muito legal. Então de repente você precisa fazer uma super apresentação numa reunião e você está com medo. Você fecha os olhos, imagina você fazendo aquele trabalho, fazendo aquela apresentação. Então é muito legal você usar esses recursos, né? A tristeza é uma forma da gente lidar na inteligência emocional com ela. Primeiro a gente praticar a gratidão. É uma das coisas mais importantes que a gente tem. Então, um exercício que eu sempre faço, por exemplo, estou muito triste por alguma questão, eu vou lá e anoto, sabe, faço 10 anotações sobre gratidão. Isso você pode fazer diariamente. Chegou no final do dia, eu sou grato por coisas simples, sabe? Por ter chegado bem em casa, por ter tido uma boa aula, por ter ajudado alguém. Isso sempre nos traz esse sentimento de gratidão. Outra forma que a gente melhora a nossa tristeza é sempre ajudando alguém. Então, a gente ajudar algumas pessoas, isso sempre nos ajuda a melhorar a nossa tristeza, né? Então, isso tá no meu livro, tá? Não é nenhum segredo que eu estou contando aqui, mas, por exemplo, às vezes eu ando com uma cesta básica no carro e às vezes eu ajudo alguém que eu vejo na rua, alguém vendendo alguma coisa no farol. Isso traz um sentimento sempre bom, né? E uma vez não estava muito legal, uns dias eu estava andando e aí eu fui fazer uma caminhada de manhã e encontrei uma pessoa pegando umas latinhas, assim, colocando aqueles carrinhos, né? E aí eu falei para ele, tem uma cesta básica aqui, uma caixa de leite. Ele falou assim, aceito, né? E aí o que ele falou, né? Ele falou, nossa, foi Deus que te colocou aqui, porque essa noite eu fui dormir, meus filhos foram dormir chorando, passando fome. Então, é uma coisa que me melhorou muito. E assim, eu não estou contando isso, está no meu livro, tá? Também. Mas isso são coisas que a gente faz e ajuda muito. Então, a tristeza, a gente sempre vai ter alguém numa situação mais difícil que a nossa. Então, a gente sempre tem que olhar para o lado quando a gente está triste também, tá? E a raiva é usar a energia de forma positiva, contar até 10, aquela coisa que os nossos pais, os nossos avós falam, né? Então, a gente tem que buscar isso de alguma forma também, tá? Então, essas são algumas formas da gente lidar com a nossa inteligência emocional. Próximo slide, por favor. E agora, falando aqui um pouco sobre as crenças limitantes, né? O que são as crenças, na verdade, tá? As crenças limitantes são verdades, são coisas que foram nos faladas, que a gente colocou isso como verdades absolutas dentro do nosso subconsciente, né? Então, vou contar até uma história aqui para vocês. Vou dar um exemplo aqui. Tinha um casal, eles tinham 2 filhos, né? Vou dar o nome do casal de João e Maria, tá? Esse casal, eles tinham 2 filhos gêmeos, e aí a esposa, né, o marido falou assim, amanhã é seu aniversário, eu vou fazer um bife à parmegiana para você. E aí ele vai lá, ela fala assim, aí ele foi trabalhar, né, todo empolgado, tal, amanhã é aniversário, vai ter bife à parmegiana e tal. E aí chegou no outro dia, a esposa, né, a Maria, ela teve um dia super complicado, chegou em casa, fez um macarrão, e quando o marido chegou, não tinha o bife parmegiana, né? E aí, o que ele falou, né? Essa casa aqui, começou a gritar, né, com ela, com a esposa, aqui, essa casa ninguém me dá atenção, ninguém liga um pro outro, né? Começou a gritar, tal. E aí, a mulher pegou ali o macarrão, guardou na geladeira e começou a fazer o bife parmegiana. E aí um dos filhos gêmeos lá, ele ficou observando aquele comportamento do pai, né? Ele falou assim, poxa, toda vez que meu pai grita com a minha mãe, eu percebi que ela faz o que ele quer, né? E já o outro filho, ele falou assim, pô, não tá certo, isso aí não tá certo, né? Meu pai grita com a minha mãe, eu não quero isso, né? Então o que acontece? Quando ele grita ali com a esposa e tal, e ele consegue o que quer, ele está trazendo ali uma crença para o filho, né? Que se ele gritar com as pessoas, ele vai conseguir o que ele quer.
E olha que interessante, o outro filho não, o outro filho ele quis ao contrário, né? Então, assim, tem até uma história do Walt Disney, né? Não sei se vocês conhecem, mas o Walt Disney, ele e o irmão dele, né, sofriam muito pelo pai, que era alcoólatra, tudo, e o pai dele obrigavam eles a trabalhar, a vender jornal, pegava o dinheiro para comprar bebida, né? E o Walt Disney pegou toda aquela energia, de tudo que ele sentia na vida dele, e falou assim, não, eu não quero isso, eu não quero as pessoas brigando, discutindo, eu quero um mundo que não tenha isso, né? Foi onde ele idealizou de criar um parque de diversão, né, o Disney. Então ele trouxe dessa ideia, desse sentimento. Então ele pegou essa crença que ele tinha ali de que tudo era ruim, negativo, e foi trazendo isso de uma forma positiva. Então quando a gente tem algumas coisas que a gente sofre ali, são às vezes nossos professores, nossos pais, nossos tios falam alguma coisa para a gente, e isso traz esse sentimento negativo, né? E aí, quando a gente pega essa questão, isso vem para o nosso subconsciente. Então, eu não sou bom o suficiente. Aí você vai ali para uma apresentação, você fala, o fulano é melhor do que eu. O homem nenhum presta, né? Homens não são de confiança. Às vezes teve uma relação muito conturbada, o pai e a mãe, tudo é muito difícil e complicado, nunca terei dinheiro. Então, isso vai trazendo limitações na nossa mente, de que a gente não tem a capacidade de realizar aquilo, né? Então, a crença, ela está muito ligada a isso, tá? Só próximo slide, por gentileza. Então, aqui, essa foto aqui é como se fosse uma imagem aqui do nosso, nosso consciente e o nosso subconsciente, né? Da nossa cabeça, de alguma forma. Então, nesse lado aqui direito, onde está o consciente, é a racionalização, a nossa memória de curto prazo, a nossa força de vontade, é aquilo que nós fazemos no dia a dia. E aí, só que isso aqui a gente faz tudo assim, meio. A gente tem a consciência daquilo que a gente está fazendo. E o nosso subconsciente, que é esse lado esquerdo aqui, que estão as nossas crenças, as nossas emoções, os nossos comportamentos, né? Então, tudo isso ele vai, que são as nossas. Então, quando aquele pai gritou com aquela criança, ele traz uma crença limitante aqui para o nosso subconsciente. Então, para a gente tirar isso, a gente precisa muito de fazer dinâmicas, coisas que quebram essas nossas emoções, né? Trazer essa crença limitante para nossa uma crença fortalecedora. Então isso é um sistema autônomo, né? Que a gente tem no nosso subconsciente, que ele só é quebrado com muito impacto, né? Com muita força de vontade para a gente poder quebrar essas limitações que estão nos nossos subconscientes, tá? Passa o próximo slide, por gentileza. E aí, quando a gente fala de como a gente quebra essas crenças, né? Como que a gente sai desses momentos negativos na nossa vida? Uma coisa muito importante aqui são para a gente quebrar as nossas emoções, os nossos sentimentos negativos. A gente perceber essa emoção, né? Como eu falei, a gente perceber o que a gente está sentindo. Segundo, desgrudar, né? Como é que a gente desgruda dessas emoções às vezes? Eu estou muito mal, ou a gente fica muito preocupado com uma coisa única, não consegue resolver. Então a gente fazia anotações. Pega uma folha de papel, faz anotações daquilo que você está sentindo, né? Então vai anotando tudo que você está sentindo, passa isso para o papel, que você transfere aquilo que você está sentindo para o papel. Outra forma, a gente não precisa acreditar em tudo que a gente pensa, né? Então às vezes a gente passa uma situação muito difícil, né? Assim como eu já passei, e às vezes você vê um cenário muito catastrófico, né? Você vê aquele cenário que o nosso cérebro, ele imagina coisas que vão acontecer que não são verdades, mas a gente manda essa mensagem para ele, né? Então a gente não precisa acreditar em tudo. Decidir abandonar, né? Então é decidir esquecer isso que você está vivendo, redirecionar a atenção. Então às vezes a gente precisa ir lá e buscar fazer coisas prazerosas, né? Eu vou ali na padaria tomar um café, eu vou dar uma volta, vou dar uma caminhada, e você desligar um pouco desses pensamentos negativos, desses pensamentos. Então, isso faz parte da psicologia cognitiva comportamental, que é importante a gente fazer todo esse trabalho, tá? Próximo slide, por favor. Então, aqui são algumas formas da gente quebrar as nossas crenças, né? Fazer afirmações positivas. Às vezes nós precisamos acreditar muito em nós, né? Então, se as outras pessoas conseguem, nós também conseguimos. Às vezes a gente tem que usar muito também o poder das nossas palavras, né? Uma coisa que eu falo muito assim para as pessoas, para os meus filhos, para as pessoas com quem eu convivo também, assim, é muito importante a gente usar o poder das palavras, sabe? A gente evitar, às vezes, falar palavrões, trazer essa energia negativa para dentro da nossa casa, a gente conviver com pessoas que
pessoas boas. Então, se você convive ali com 3, 4 pessoas que só falam mal da empresa, do chefe, ou de alguma coisa que você está convivendo, ali você só vai trazer energia negativa para o seu meio, né? Então, você conviver com pessoas que elas vão te jogar para cima, né? Vão te levar ao seu astral, né? Porque a vida, ela tem muitas oportunidades, mas conforme a gente caminha, a gente vai caminhando, assim, tudo caminha às vezes para uma coisa negativa, mas quanto mais coisas positivas você tem ao seu lado, sempre você vai ter uma vida melhor, né? Outra questão também é a gente evitar as notícias ruins, não que a gente não possa ver televisão, internet, mas assim, o mundo ele tende assim sempre a coisas ruins, e se quanto mais você absorve aquilo, começar o dia ligando o jornal, você nunca vai ter umas notícias boas, né? Então, começa o dia fazendo uma boa leitura, ouvindo coisas melhores. Então, isso é legal para a gente poder trazer para nossa energia, para nossa vida, tá? Então, analisar cada situação de forma positiva para a gente também, tá? Próximo slide, por favor. E agora aqui, falar aqui um pouco sobre aquele ponto que eu falei da inteligência emocional, dos pilares da motivação, dos pilares da inteligência emocional, tá? Um dos pilares mais importantes que eu falei que é a automotivação. Então, esse daqui, ele está muito ligado à nossa a automotivação. Assim, nós temos que ter automotivação para tudo, né? Então, o primeiro ponto, a gente confiar em Deus, confiar no universo, independente da sua religião, que você segue, mas a gente confiar que tem um plano maior para cada um de nós. Nós precisamos ser os nossos próprios motivadores. Então, assim, muitas vezes a gente coloca muito a nossa esperança num governo, algo que vai acontecer. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, porque, assim, de repente, 33% de tudo depende do governo, 33% depende da nossa força de vontade, e 33% depende das coisas do universo. Só que, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, nossos 33%, de uma forma bem positiva, de uma forma boa, porque isso vai nos ajudar a chegar mais longe, né? Então a gente fazer a nossa parte mesmo, né? Entregar o que a gente tem de melhor. O que que a gente entregar o que a gente tem de melhor? É a gente se dedicar ao máximo que a gente tem para fazer. Se você vai fazer algo para sua família, que faça o melhor para sua família. Se você vai fazer algo no seu trabalho, seja o melhor no seu trabalho, mesmo que aquilo não é o que você gosta de fazer, mas sempre faça o melhor, porque quando a gente faz algo, nós só teremos algo grande se nós fizermos aquele pequeno com qualidade, né? Não terceirizar a nossa motivação. Às vezes a gente fica guardando muita motivação das pessoas. Olha, me motiva aí, chefe, me motiva aí, marido, esposa. Então a gente tem que buscar nós mesmos a nossa própria motivação, né? Outra coisa, a gente não praticar gratidão, como eu falei, né? Praticar gratidão é a coisa mais importante na nossa vida. Seja grato por tudo, tudo que você tem, tudo que você vai fazer, grato pelo chuveiro, pelo banho quente que a gente toma. Então, tudo isso a gente tem que ser os nossos automotivadores, né? E vencer o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, né? Nós que temos que vencer essa força interna que tem dentro de cada um de nós, tá? Próximo slide, por favor. E aqui, quando a gente fala de automotivação, né? Só contar uma história para vocês. Essa aqui é a minha família, minha esposa. Há uns 10 anos atrás, a minha esposa ela passou por uma cirurgia, né? De mandíbula ali, e ela ficou 37 dias internada com um quadro de infecção muito alto, né? Então ela ficou muito próxima ali da morte, né? Muito próxima mesmo. E o que acontece? Aí nós ficamos lutando junto, né? Eu digo porque eu passei quase esses todos os dias com ela no hospital também. E assim, ela tinha um motivo para lutar pela vida, né? Que o motivo dela eram nossos filhos, Davi e a Maria Clara, né? Na época com 3 e 9 anos. Então, assim, pequenos. Então, ela lutava muito, eu também ajudava ela no tudo que eu podia, né? Para a gente poder vencer essa situação. E ela venceu, saiu do hospital, né? Demorou ali a recuperação, tudo, mas ela venceu. Ela tinha um motivo, né? Uma automotivação para sair daquela situação difícil.
E às vezes a gente tem que buscar essa automotivação em tudo que nós fazemos, tá? Então, por exemplo, você tem um trabalho que você não gosta muito, mas aquele trabalho, às vezes ele te dá o benefício ali de você, às vezes, pagar um convênio para os seus pais, ou de você pagar a sua faculdade, de você buscar algo que você está querendo, né? Então, a gente tem que buscar automotivação em tudo para gente, que a gente está fazendo. A gente tem que ser, buscar isso nas coisas, né? Então, nós não podemos nos entregar facilmente por qualquer motivo. Então, acorda na segunda-feira, aquele trabalho chato, mas em algum momento da vida a gente pediu aquele trabalho, né? Então, faça o melhor que você, com o que você tem naquele momento para buscar você melhorar de vida a sua situação, tá? Aqui está finalizando já. Só mais um slide, por gentileza. E aqui eu trago, com todo respeito à religião de cada um, tá? Mas eu trago aqui uma passagem bíblica, né? Que eu gosto muito, que fala assim: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Aqui eu acredito muito nisso, que assim, nós não podemos nos conformar com a raiva, com o medo, com a tristeza, com os dias difíceis, né? Nós temos que buscar uma renovação no nosso entendimento, temos que buscar fazer melhor o que a gente tem para fazer, porque eu acredito muito que o universo, que Deus, ele tem um plano para cada um de nós, e nós temos que usar toda essa energia para isso, para a gente melhorar como pessoa, melhorar as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão caminhando com a gente. Então, isso aqui eu acredito muito, tá? Isso aqui eu gosto muito sempre de finalizar com essa frase aqui, tá bom? Então, essa aqui é a apresentação. Acho que agora a gente. Se quiser passar o próximo slide, só para, por gentileza, que tem os meus contatos, né? Então, se vocês precisarem de uma palestra na sua escola, na sua igreja, no seu trabalho, tá? Tem o meu Instagram, tem o meu site lá, todos os trabalhos que eu faço, né? E aí, se vocês tiverem algumas perguntas, talvez tenha algumas perguntas aí no chat, a gente pode ir conversando, tá? Excelente, excelente palestra. Parabéns, viu, ô Sérgio? Muitos Obrigado. elogios, os alunos adoraram, foi sensacional, está Obrigado. sendo sensacional. É muito legal você ver aí os alunos, né, prestando atenção, quietinhos, dedicados ali a, né, a olhar, anotar. Foi muito bom, foi muito bom. Obrigado. Excelente palestra, excelente de verdade. Obrigado. Você sabe que praticar gratidão é algo que realmente reverte contra a gente, né? Realmente é um hábito que acho que todos nós devemos criar, né? Vamos aqui para o chat. Meus amores, o que vocês Vamos. tiverem de pergunta, o professor Sérgio está à disposição. O que você acha? Tem uma pergunta aqui, ó, do Gustavo. O que você acha da Uhum. frase a mente mente? Excelente pergunta, hein? Então, essa frase ela tem muito a ver com algo que eu falei aí que a gente tem que a gente não pode acreditar em tudo o que a gente vê, né? Então assim, a mente mente. Então às vezes a gente está passando por uma situação muito difícil, né? E às vezes a gente fica ali imaginando um cenário catastrófico, né? Então vou falar aqui uma experiência minha, tá? Lá no ano da pandemia, eu passei por um momento muito difícil, né? Tava sem trabalho e assim, eu estava imaginando um cenário catastrófico, né? A gente estava numa pandemia, as empresas não vão ter emprego. E assim, naquele período eu consegui um trabalho da forma que eu mais assim que eu mais sonhava, né? Que era trabalhar home office do jeito que eu queria, da forma que eu queria. Então, assim, a gente imagina o cenário, eu imaginava um cenário catastrófico, que eu não ia poder pagar a escola dos meus filhos, que eu não ia poder continuar. Então, assim, realmente nós temos que mudar essa mentalidade, né? Só que isso é claro, é difícil, a gente está passando uma situação difícil, a gente conseguir enxergar esse futuro, né? Enxergar essas coisas que vêm pela frente. Mas é muito legal isso, né? Então, a mente é bem isso mesmo, né? A gente enxerga um cenário que a gente não deveria, tá? Muito bem. A gente tem mais uma pergunta aqui, Uhum. de uma aluna. Ela está perguntando onde faço o DISC? O DISC é feito pela gestão de pessoas da sua empresa. Não sei o que seria o DISC aqui. O DISC, na verdade, é a análise de perfil comportamental, tá? Eu faço ela também, tá? Precisar eu também faço. Eu deixei o meu contato aí do Instagram também
pode me chamar por lá, né? E aí eu faço essa análise de perfil comportamental e faço também os valores motivacionais, também a gente se autoconhecer, tá? Só para ir finalizando, professor Sérgio, muitas pessoas falando aqui, palestra maravilhosa, meus parabéns, campeão. Obrigado. Onde compra seu livro, professor? Tem Então, alguns ó, alunos querendo saber. legal. O livro, assim, eu tenho ele físico aqui para. Eu posso mandar autografado, de repente você me chama aí pelo próprio Instagram, né? Manda uma mensagem, eu mando pelo correio, né? E, uma coisa que eu acho que eu não comentei, esse livro, acho que eu não falei, né? Talvez algumas pessoas entraram depois, mas esse livro aqui, ele também é convertido em cesta básicas, né? Então, todas as vezes que eu, eu vendo os livros, né, eu converto ele em dar cesta básica para as pessoas, tá? Esse livro, ele tá, até colocou aqui, ó, tá todos os sites, né, Na, Americanas, tudo, mas se de repente falar, eu quero um autografado, eu mando pelo correio também, não cobra taxa de entrega, né? E eu mando pelo correio autografado se precisar também for o caso, tá? Muito bem, muito bem. Bom, gente, a nossa palestra está chegando ao final. Só tenho a agradecer. Foi perfeito, professor. Em nome da Alden, a gente deixa o convite aí, os nossos alunos Tá, querem João. muito nova palestra com você. Então, Legal. fica aí o Tá, João. convite futuramente, tá? Tá ótimo. Em nome da Alden, a gente agradece imensamente, professor. Agradecemos aos nossos alunos que estão aqui num dia frio, né? É verdade. Mas valeu super a pena. Muito obrigada, professor, e obrigada, Obrigado. queridos alunos. Obrigado a todos aí, obrigado pelos comentários. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.